Olá, aqui é a Ana, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma dúvida que eu ouço muito, tanto por aqui no canal quanto no consultório. As pessoas querem saber o que eu como. Tá, Ana, tu tá me indicando que tal opção é legal, mas o que tu come? Me dá ideias. Então a ideia é exatamente essa desse vídeo, te trazer mais algumas ideias, algumas dicas e contar um pouquinho da minha rotina, da minha alimentação saudável. Então vamos lá para algumas dicas e algumas receitas, o esqueminha de como é a minha alimentação? Bom, no dia a dia, minha alimentação funciona mais ou menos assim. Meu café da manhã é um horário em que eu tenho bastante fome, então eu respeito essa minha fome, é um horário que eu como um pouquinho mais. Sempre vai ter algum tipo de fruta no meu café da manhã. O mais comum, na maioria dos meus dias, é o mamão, que é uma fruta que eu gosto bastante. Então eu uso geralmente mamão com aveia, às vezes eu como esse mamão também com um pouco de coco ralado sem açúcar ou com farinha de coco, mas a aveia é o mais comum. E às vezes eu troco por outra fruta, tipo uma fatia de melão ou de melancia ou uma banana. Geralmente quando for a banana eu tenho o hábito de aquecer no micro, uns segundinhos, e colocar mais um pouquinho de canela por cima, de aveia, ou às vezes eu coloco umas 3, 4 gotinhas de um chocolate 70% cacau, e aí ele vai derreter nessa banana quentinha, fica bem gostoso. Outra variedade ainda para fruta que eu faço às vezes é o suco verde. E aí aquela receitinha, né? Uma fruta só, verde geralmente eu uso uns 2 tipos, o mais comum couve e hortelã. A fruta geralmente eu gosto mais de abacaxi. Gengibre, água e liquidifico e bebo sem coar e sem adoçar. Então é isso, assim, todo dia tem fruta. Geralmente fruta com fibra, às vezes um suco verde para variar. Muitas vezes vai ter um pãozinho na minha rotina, então costuma ser algum pãozinho com fibras, ou um pãozinho bem integral, com glúten mesmo, ou um pãozinho sem glúten, e com a proposta low carb, com outros tipos de farinha. Geralmente é um pãozinho que eu compro e que eu tenho em casa congelado. Tá, Ana, tu come pão todo dia? Não. Geralmente quando eu não como pão, eu vario com algum outro carboidrato que eu faça. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um bolinho que eu fiz no dia anterior, fiz um bolinho de banana, fiz um bolinho, alguma receitinha, e aí meu café da manhã no dia seguinte, se eu tenho bolo, vai ser a fruta junto com o bolo, e aí geralmente eu coloco um ovo cozido junto. Se for o pãozinho, vai ser a fruta, essa é uma fatiazinha do meu pãozinho, que geralmente eu como com ovo, mas às vezes eu vario com queijo branco, com queijo cottage, ou com um patê comprado ou algum patê que eu tenha feito. Patê de grão de bico é uma opção que eu faço de vez em quando, que é o grão de bico cozido e liquidificado com temperinhos. Ultimamente eu tenho usado kefir também, então andei fazendo queijo de kefir e aí uso o queijinho de kefir nesse meu pãozinho. Outra opção para variar, ao invés de ser só o pãozinho lá com o ovo estralado, às vezes eu uso um abacate amassadinho. E aí eu faço o que se chama de avocado toast. Adoro. É o abacate amassadinho, às vezes eu coloco um temperinho, um sal, um azeite, amasso ele no pãozinho e coloco meu ovo frito por cima. Fica muito bom. Ou então eu faço uma panqueca. E aí a panqueca ela vai ser a refeição completa, né? Por exemplo, aquela que eu já andei comentando em outro vídeo, que é uma banana, um ovo e uma colher de aveia. A gente vai ter a fruta, vai ter a proteína, vai entrar o carboidrato da aveia. Então essa vai ser a minha receitinha, já entrou. Esse vai ser o meu café da manhã. Ou às vezes eu troco a aveia por farinha de coco e também fica uma panqueca que funciona super bem também, dá mais saciedade ainda. Então eu vou variando mais ou menos desse jeito. E sempre vai acompanhar o café preto puro, que eu não adoço, não uso com leite, nada disso. Como o meu café da manhã me sacia bastante, né? Porque sempre tem proteína, vai ter ovo, vai ter um patê mais proteico, ou vai ter um queijo branco, ou um queijo de kefir. Então eu sempre tenho uma saciedade boa no café da manhã, então no meio da manhã costuma ser uma fruta, ou uma porçãozinha de castanhas, ou às vezes eu até vario com uma opção de barra de cereal bem boa, então tem que ser realmente aquela que a gente vai ler lista de ingredientes e que identifica só comida, né? Então, às vezes, essa é uma opção que eu utilizo no consultório, mas o mais comum é realmente eu carregar a minha fruta, ou carregar a castanha e optar por um lanchinho simples. No almoço, nenhuma bruxaria, comida de verdade. Eu priorizo metade do meu prato com salada e o mais comum é realmente bastante salada crua, né? Todo dia eu consumo folha, então tem sempre alface, rúcula, tomate, cenoura ralada, entre aí uns 3 tipos de salada, às vezes mais.
E de tempero eu uso hoje em dia só o azeite de oliva extra virgem. Eu consumo sempre algum tipo de carboidrato no almoço. O mais comum é o arroz, é a minha preferência, tá? Então assim, ou vai ser um arroz parboilizado com legumes, ou vai ser um arroz integral, ou às vezes eu vou variar com a batata doce, ou com aipim, ou com quinoa. É uma outra opção que eu também gosto, a quinoa cozida. A gente cozinha da mesma forma que o arroz, é 1 xícara de quinoa para 2 de água, e ela tem um teor de fibras, um teor de proteína bem legal. Então ela funciona super bem, dá uma boa saciedade também lá no almoço. E eu acho ali que umas 4 vezes na semana eu vou consumir também feijão ou lentilha, são os mais comuns. Às vezes entra uma ervilha, um grão de bico, mas no meu dia a dia é mais o feijão, que eu vario entre o preto, o vermelho, e a lentilha, que eu também adoro. Sempre procuro deixar de molho, da noite anterior até o dia seguinte, jogo a água fora, cozinho com água nova. Essa é uma dica boa para a gente melhorar a absorção de nutrientes, a gente reduz fatores antinutricionais dessa forma. E a gente reduz também aquela sensação de inchaço, de estufamento, então melhora bastante a digestibilidade do feijão. E eu como carne, então na maioria dos dias eu vou ter ou carne, ou peixe, ou frango, que eu vou variar, às vezes assado. Na maioria dos dias eu vou falar que eu faço mais de panela, então eu gosto mais de uma carne moída ensopadinha, de um frango com molho, enfim. Faço mais as minhas preparações de panela do que assadas, né? Mas o assado eu também gosto bastante. De vez em quando eu não quero comer carne, eu vario com cogumelo, mas não é o mais frequente é a proteína animal. Hoje em dia eu não tenho o hábito de beber líquido junto com refeição e não tenho o hábito fixo de ter sobremesa, mas também não é raro eu ter um chocolatinho amargo depois do almoço. Digamos que, sei lá, umas 3 vezes na semana, entre ali uns 2 quadradinhos de um chocolate com 70% de cacau. Que, aliás, é um bom hábito, tá? Não precisa, você tem vontade de um docinho e já acostumou o paladar com esse chocolatinho mais amargo, esse não é um hábito que vai fazer mal, te fazer engordar, nada do tipo. O cacau, ele tem muito benefício para a saúde, auxiliando até mesmo quem quer emagrecer. E aí, se a gente pega um chocolate com alto teor de cacau, automaticamente a gente vai ter pouco açúcar, vai ter pouca besteira e vai ter bastante cacau. Então, é uma opção boa. À tarde, o mais frequente é eu fazer a tal da panqueca de banana, viu? Então, assim, geralmente eu não faço ela de manhã. Eu falei que às vezes eu vario com ela e às vezes vario. Mas o mais comum é eu não comer ela de manhã e eu comer ela à tarde. Até porque a minha filha, a Bia, também adora. Então, geralmente eu faço já para nós duas, a gente come isso de lanchinho. Ou eu faço algum tipo de batida. Quando tá mais quente, eu troco a opção da panquequinha, que é a opção quente, né? Combina mais com temperatura mais fria. E eu troco por alguma batida. Então, geralmente eu faço um açaí com banana, né? Só a polpa do açaí, liquidificada com banana bem madura. Se a banana estiver congelada, a gente congela a banana bem madura em rodelas. Isso vai deixar o açaí mais cremoso. Então, é uma dica também para ele ficar com uma consistência bem boa. E um tiquinho de água, se você for usar no liquidificador, só para ajudar o trabalho do liquidificador mesmo, tá? Se quiser, também pode colocar ainda uma fatia de abacate. Eu juro, né? Parece estranho, mas assim, o abacate não vai aparecer e vai deixar essa preparação nutricionalmente mais interessante ainda. Quando eu tenho abacate, eu acrescento. Ou então eu faço alguma batida com iogurte natural ou com kefir, também, que eu vou consumir junto com a minha filha. Então, a gente vai bater um iogurte natural com manga, ou com banana e morango, ou kefir com esse tipo de misturinha, ou só a fruta sem o iogurte e o kefir. Às vezes eu vou congelar frutinhas, né? Então, eu tenho banana lá congelada em rodela e eu liquidifico essa banana com morango, ou essa banana com abacate, ou essa banana com manga, e aí isso vai ficar tipo um sorvete. Então, às vezes é esse tipo o nosso lanche também. Ou vai ser a panquequinha de banana ou vai ser alguma batidinha mais gelada. É o mais comum no meu dia a dia. Claro que eu vario, né? Tô atendendo, né? Não é toda tarde que eu tô em casa. Então eu vou carregar algum bolinho que eu tenha feito pro consultório, ou vou carregar fruta junto com castanha. Geralmente é isso. E à noite, 90% dos dias, a refeição vai ser parecida com o meu almoço. Vai entrar saladão, vai entrar um carboidrato, vai entrar uma proteína. Então, novamente, a ideia costuma ser parecida, tá? Se for inverno, eu vario com sopa caseira. Se eu tô com vontade de alguma coisa mais tipo um lanche, eu vou fazer algo parecido com uma crepioca. E aí a minha crepioca ela é um pouquinho diferente, ela é uma crepioca meio falsa, que é um ovo, uma colher de aveia e uma colher de sopa de polvilho azedo. Geralmente essa é minha crepioca, ou seja, não é crepioca, né? Eu faço uma massinha de panqueca salgada, que eu vou consumir com alguma proteína e com alguma salada, né? Então, essa é a ideia.
Vai entrar, por exemplo, uma carne moída e uma saladinha, ou um frango desfiado, ou um queijo branco, ou um patê legal, e junto com a saladinha. Essa vai ser a opção de refeição salgada. E é muito raro eu fazer algum lanche mais tarde antes de dormir, só se realmente eu fiz uma jantinha muito leve, fui dormir mais tarde. E aí o mais comum é entrar fruta, ou entrar castanha, ou se esse dormir mais tarde foi porque a gente está vendo um filme, às vezes vai entrar uma pipoca de panela. Bom, então a minha ideia com esse vídeo foi, primeiro, mostrar que a alimentação saudável não é complicada, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Ela se resume a comer comida, a fazer boas escolhas quando a gente vai comprar alguma coisa pronta, né? Então, vou comprar um pãozinho, então tá, então que seja um pãozinho ótimo, já que ele vai fazer parte da tua rotina, né? E tentar também cozinhar mais, usar mais a criatividade, né? Realmente, vou fazer uma batidinha, vou fazer um sorvete com fruta. A gente não ir sempre pra bolachinha, para aquela, ou não ir quase nunca, tá? Quanto mais a gente cozinhar, colocar a mão na massa, melhor. E outra, quis aproveitar também para falar que, olha, a gente pode consumir carboidrato e não necessariamente engordar. A gente pode manter o peso ou emagrecer comendo bons carboidratos. O que importa é a gente saber o tipo de carboidrato e a quantidade. A quantidade vai variar para você, não tem como eu te dizer aqui, tá? Então, a minha necessidade, sendo que eu amamento, eu faço atividade física, talvez ela seja diferente de alguém que já está na menopausa, que não faz atividade física por algum motivo e que não amamenta. Então, a necessidade de carboidrato, quantidade, não só de carboidrato, mas dos macronutrientes de um modo geral, claro, varia de pessoa para pessoa. Mas a alimentação saudável é comida de verdade para todo mundo. Ok? Se você tiver mais alguma dúvida, me manda aqui embaixo que eu te respondo. E se tem alguma sugestão de vídeo, me manda também que vai ser um prazer gravar um vídeo pensando na tua dúvida. Beijo!